Muito bem, daremos início, como de costume, o nosso momento de celebração a Deus, tem sido assim, desde que foi constatada essa pandemia. Fazemos uso das redes sociais e esse momento está sendo transmitido pelo Facebook, Dorival Carvalho, bem como pelo YouTube, IP SEAB, ou Igreja Presbiteriana da SEAB. E para iniciarmos bem, nós vamos então orar a Deus. Eu gostaria de convidá-los a fazer isso nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque Tu és sempre merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória, e também pelas bênçãos despejadas, ó Deus, sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. Então, obrigado pelo amparo, pela proteção, pela dádiva da vida, pela saúde. É a oração que nós fazemos, ó Deus, não por nós mesmos, mas em nome de Jesus. Amém. Nós estamos realizando uma série de mensagens cujo tema é a missão de Deus, é trazer o céu para a terra. Então, dentro desse contexto, entoaremos o hino 297, a chamada final, quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Entoaremos então o hino 297, novo cântico, da Igreja Presbiteriana do Brasil, já vivendo essa expectativa da vinda do Senhor. Da vitória do meu Rei.
A Bíblia diz, né, todo ser, né, que respira, louve ao Senhor. Pelas informações que nós temos, um dos problemas da Covid-19 é exatamente provocar na pessoa, dentre outras coisas, a falta, né, de ar. Então nós respiramos e por isso, em gratidão a Deus, vamos louvá-lo nesse momento, né, com cânticos espirituais. Boa noite, meus irmãos. Vamos estar louvando o Senhor neste momento. Daí da sua casa mesmo, no seu sofá, de onde você estiver. Vamos estar entoando louvores de todo o nosso coração nesta noite, com muita alegria. Graça eu estarei, meus temores acabarão, envolvidos por tua luz. Eu preciso do teu amor, eu sou livre em ti, Jesus. Onde as ruas de ouro são, tua presença me curou. E as canções do céu exalte a ti, Senhor. Não haverá tristeza ou dor, todo sofrimento acabará, acabará. A escuridão, choro e temor, tudo em tua presença acabará, acabará. No dia quando eu vi tudo que tens pra mim, tua face eu verei, em tua graça eu estarei, meus temores acabarão, envolvidos por tua luz. Eu preciso do teu amor, eu sou livre em ti, Jesus. Onde as ruas de ouro são, tua presença me curou. E as canções do céu exalte a ti, Senhor. Não haverá tristeza ou dor, todo sofrimento acabará, acabará. A escuridão, choro e temor, tudo em tua presença acabará, acabará. Eternamente meu coração dará toda a glória ao teu nome. Eternamente
eternamente meu coração dará toda glória ao teu nome. Eternamente meu coração dará toda glória ao teu nome. Eternamente meu coração dará toda glória ao teu nome. Não haverá tristeza ou dor, todo sofrimento acabará. A escuridão, choro e temor, tudo em tua presença acabará. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. A viva chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. A viva chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. E vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, porque a casa do Senhor é onde você está agora, nesse momento difícil, mas estamos aqui. E eu quero saudar os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana da SEAB, os nossos amigos visitantes, os nossos queridos irmãos também lá da congregação Manancial. Um abraço a todos vocês. E faz parte do nosso culto de adoração a Deus, agradecer
pelas nossas contribuições, ofertas e dízimos. Vamos fazer isso agora? Senhor Deus, amado e querido Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia que estás nos dando, por esse dia dedicado ao descanso, mas também, Senhor, para a adoração ao Teu nome. Queremos agradecer por tudo que tens feito para conosco, pelos dízimos e ofertas que a Tua igreja recebe para manutenção do culto, manutenção do trabalho dela. E eu peço a Deus que Tu continue abençoando os nossos queridos irmãos que contribuíram, aqueles que ainda vão contribuir. Tome todos em Tuas mãos, que nunca falte no lar de cada um, não só dos que contribuíram, mas de todos aqueles que nos escutam nesta hora. E, ó Deus, perdoe, Senhor, os nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. E só lembrando, todos os domingos pela manhã, nós temos lá na igreja um momento de receber as contribuições, os dízimos e ofertas, e estamos recebendo também através da nossa conta bancária, conforme está escrito aqui embaixo. Caixa Econômica Federal, agência 4373, operação 003 e conta 72-2. Que Deus a todos abençoe e vamos continuar louvando ao nosso Deus. Uma boa noite a todos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Muito bem, então abra a sua Bíblia, né, comigo, no texto básico, né, da mensagem de hoje, que se encontra, né, no Evangelho, né, de Marcos, no capítulo 13, leremos, né, do versículo 24 ao versículo, né, de número, né, 37. Se você, porventura, tem Bíblia na sua casa, até gostaria que acompanhasse, porque é diferente quando nós estamos lendo o texto e acompanhando a exposição, né, da palavra. Mas se você ainda não tem esse hábito, esse costume, eu gostaria
de encorajá-lo a acompanhar lendo a Bíblia. E eu então preste atenção nessa leitura da porção preciosa da palavra de Deus. Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, nem senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Meus queridos, várias áreas da doutrina cristã têm recebido atenção especial em períodos diferentes da história da igreja. No século II, o foco era a apologética cristã, pelo fato do mundo ser campo fértil para seitas e heresias. Daí a necessidade da defesa da fé cristã. Nos séculos III e IV, a ênfase era a doutrina de Deus, a deidade de Deus. Do século V ao VII não se falava de outra coisa a não ser da cristologia, uma vez que, por exemplo, o gnosticismo por pouco não solapou os principais fundamentos do cristianismo. Aí a necessidade de uma defesa da cristologia usando as lentes da Escritura. No século XVI, a ênfase era a doutrina da justificação pela fé. Diante de tantas heresias, os reformadores, à luz da palavra de Deus, pregaram: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso significa dizer que o único tópico da teologia que ainda sobra é a doutrina da segunda vinda de Cristo. É estranho esse descaso com a doutrina que fala de um acontecimento que dá razão de ser à existência da igreja e mostra a grande esperança do cristão. E para completar, quando o assunto é abordado, o é de forma equivocada, extremada, e até mesmo com
desprezo, né, devido ao negacionismo e à indiferença, né, de muitos quanto à questão, né, da segunda vinda, né, de Cristo. Na época, né, do apóstolo Pedro, os escarnecedores, né, diziam: onde está a promessa, né, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Charles Dodge era a favor da chamada, entre aspas, escatologia realizada. Ou seja, para ele a volta de Cristo consistiria, né, no reavivamento, né, da igreja e, por conseguinte, na melhoria, né, de todos os indicadores, né, sociais. Assim a sociedade seria progressivamente, né, cristianizada, até o mundo ser assolado pela Segunda Guerra Mundial, e de então em diante o pessimismo predominou em praticamente, né, todo o mundo. Moltmann, por sua vez, proclamava e conclamava uma esperança, né, que é, né, deste mundo. Para ele, o horizonte da expectativa escatológica deve simplesmente nos levar a trabalhar para transformar o que é, né, problemático, até que tenhamos uma nova sociedade. O resto, né, para Moltmann, é enganação. Para as testemunhas de Jeová, Cristo, né, já veio de forma invisível em 1914. E para a igreja evangélica, em realidade, o assunto, né, praticamente, né, não é pregado. Por exemplo, quantos anos faz, né, na média, que você não ouviu do púlpito, né, da sua igreja alguém pregar acerca, né, da segunda vinda, né, de Cristo, abrir o texto bíblico e ensinar que Jesus vai voltar? Os teleevangelistas, por exemplo, que exercem grande influência sobre os evangélicos no Brasil, e eu não vejo isso como algo, né, positivo, porque muitos são despreparados, não abraçam a sã doutrina. Muitos, né, com raras exceções, trocaram a doutrina da segunda vinda de Cristo pela teologia da prosperidade. E como sabemos, né, quem prega a teologia da prosperidade perdeu a esperança, né, na volta, né, do Senhor. Não sem motivo, quem se enveredou, né, por esse caminho desenvolveu uma esperança para o consumo imediato, que é carro, moto, iPhone 8 Plus, casa, dinheiro, viagens, prosperidade material, busca pelo poder, ganância, enriquecimento imediato, etc. Outros, né, por sua vez, são tão indiferentes a essa questão da volta, né, do Senhor, que deixaram morrer no seu coração essa bendita esperança. Daí a ênfase ao esfriamento espiritual, a bebedice, glutonaria, prostituição, impureza, orgia e toda sorte de dissolução. Resolveram aderir à teoria, né, do filósofo de Xerém: deixa a vida me levar, vida leva eu, ou comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Anthony Huckman, expoente, né, da doutrina da escatologia, ao escrever sobre o assunto, deu a seguinte opinião:
está aqui entre aspas, a verdade de uma expectativa vívida e vital da segunda vinda de Cristo é um sinal de uma enfermidade espiritual das mais sérias da vida da igreja. Até porque, segundo as Escrituras, a volta de Cristo, em primeiro lugar, é absolutamente certa. Tanto que na sua despedida, por ocasião de sua ascensão ou subida aos céus, enquanto os discípulos estavam com os olhos fitos no céu, dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Aqui no texto que nós acabamos de ler, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há 2000 anos, não deixa nenhuma dúvida acerca da sua segunda vinda, do seu retorno em glória para reunir o seu povo e permanecer para sempre no novo céu e na nova terra. Lemos em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Portanto, não é conversa, não é conjectura, não é especulação. Todo o livro do Novo Testamento nos indica o retorno de Cristo e nos confirma viver de modo tal a sempre estar pronto para esta volta. Somos ensinados, por exemplo, em Mateus 24, versículo 30, que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Frequentemente Jesus falou aos seus discípulos para vigiar por sua volta, uma vez que ele viria numa hora em que eles não esperavam. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20, lemos: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E para completar, aqui no texto básico de Marcos, capítulo 13, versículo 31, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sentencia: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A volta de Cristo, em primeiro lugar, é, segundo as Escrituras, absolutamente certa. A volta de Cristo, em segundo lugar, será absolutamente visível. É o que está descrito no texto áureo da mensagem de hoje, conforme nós lemos Marcos, capítulo 13, a partir do versículo de número 24. Lemos no verso 24: mas naqueles dias, fecha aspas, dias de grande sofrimento, por conta da grande tribulação, algo que nos espera dentro do calendário de Deus,
é o que nos revela o contexto do texto que nós acabamos de ler, conforme Marcos 13, a partir do versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Na sequência, lemos aqui em Marcos, no capítulo 13, versículo 24, após a referida tribulação que há de vir sobre todos nós. Todavia, durante esse período em extremo difícil, sob as rédeas do anticristo. E para que não ficasse nenhuma dúvida, a referida passagem acentua que a segunda vinda do Senhor será precedida por sinais cósmicos e transtornos naturais, a saber, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Os sinais cósmicos e os transtornos naturais são ainda mais evidentes na passagem paralela aqui ao texto de Marcos, a saber, Lucas, capítulo 21, bem como na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Lemos aqui em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo de número 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra a angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. O apóstolo Pedro, por sua vez, sob inspiração do Espírito Santo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10 em diante, escreve: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual
os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Essa expectativa também ressoa no livro do Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Isso significa dizer que a tese das testemunhas de Jeová, de que Jesus já veio em 1914, não tem base, não tem nenhuma sustentação. Primeiro porque eles disseram que seria em 1874, depois 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925 e assim sucessivamente. Segundo, porque, é claro, não tem base bíblica. Veja, por exemplo, os termos que o próprio Senhor Jesus prometeu voltar no sermão profético. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, ele reenfatizou: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Isso significa dizer, meus irmãos, que a volta do Senhor, em primeiro lugar, ela é absolutamente certa. Em segundo lugar, será absolutamente visível. Todo olho o verá. E em terceiro lugar, a volta de Cristo será absolutamente inesperada. É o que está descrito aqui no texto básico da mensagem de hoje, Marcos, capítulo 13, do versículo 32 ao versículo de número 37. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Ainda assim, não foram poucas as tentativas ao longo da história da igreja para agendar e marcar o dia e a hora da segunda vinda do Senhor. Desde o século II, muitos vêm envidando esforços nesse sentido. Um sacerdote de Roma, com base em cálculo das dimensões da arca de Noé,
profetizou que a segunda vinda de Cristo seria no ano 500. Claro, o ano 500, né, da nossa era. Contudo, o maior índice de histeria ocorreu no ano 1000. A igreja majoritária noticiou que o segundo advento, né, da vinda de Jesus viria na virada, né, do ano 999 para o ano 1000. Em razão disso, muita gente vendeu suas propriedades, criminosos foram soltos, dívidas foram perdoadas, enfim, outros deixaram os seus afazeres, cruzaram os braços na expectativa acerca, né, da vinda do Senhor. E nada aconteceu. Guilherme Miller, fundador da Igreja Adventista, né, do sétimo dia, também profetizou o dia, a saber, 22 de março de 1843. Resultado, essa profecia não se cumpriu, e para piorar, eles remarcaram a possível data da volta de Jesus, e para variar, a profecia mais uma vez não se concretizou. Então Ellen White então reinterpretou a profecia, dizendo que Cristo veio sim, só que de forma invisível para o santuário celeste, a fim de averiguar, de investigar os nossos pecados. Aqui em Itaperuna ocorreu o mesmo fenômeno. Irmãos empolgados, apaixonados, né, pelo assunto, incorreram, né, no mesmo erro. Homens dedicados, consagrados, e que influenciaram, né, gerações, porém equivocados. Por isso, a determinação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Na passagem paralela, a ênfase é a mesma. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho, né, do homem virá. Depois, né, tivemos outros movimentos, outros grupos, pregadores, prevendo a segunda vinda, né, de Cristo, com base no alinhamento dos planetas, para o século, né, passado, também para o século 21, mais precisamente para o ano, né, de 2012, e nada ocorreu. O nosso claro dever, portanto, é viver sempre preparado, né, para a volta do Senhor, pois a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. É o que está descrito aqui em Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, para que vindo Ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Implicações práticas, né, para a nossa vida. Meus queridos, eu estou, né, persuadido que esta mensagem é oportuna, pois tem muita gente acomodada, outros, né, foram vencidos, né, pela rotina, pela religiosidade, se acostumaram, né, com o sagrado, vencidos, né, pelo desânimo, foram novamente escravizados, né, pelo pecado, e por conseguinte abandonaram o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti
que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, disse o Senhor Jesus à igreja de Éfeso, à igreja, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não podemos também deixar de elencar aqueles que perderam a esperança da volta bendita do Senhor no seu coração. E como sabemos, quando a esperança da volta de Cristo morre, o que surge é a ênfase, a prostituição, impureza, bebedice, orgia, consumismo, busca pelo poder, ganância, enriquecimento imediato e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, escreveu o apóstolo Paulo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sendo assim, não podemos continuar no marasmo, não podemos continuar ignorando as muitas advertências do Senhor, como, por exemplo, o que está descrito aqui no sermão profético de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele mesmo nos assegurou: certamente venho sem demora. Maranata. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós vamos agora ouvir um cântico, glória, para sempre. Irmãos e irmãs de cidades diferentes, estados diferentes, encontros de gerações, em meio à pandemia, objetivando louvar, adorar e celebrar o nome do Senhor. Ao leão de Judá, a
vamos então orar nesse momento. Queria agradecer a sua atenção. Gostaria até que você divulgasse os nossos trabalhos. Terça-feira nós estamos em reunião de oração no Team Link, mas quinta-feira nós temos uma live, né, no Facebook, né, Dorival Carvalho. Precisa ser no nome de alguém, porque está sendo no meu. Domingo nós temos o aplicativo Team Link, mas ao mesmo tempo pelo Facebook também Dorival. E domingo à noite, claro, domingo às 10 horas da manhã. E à noite, às 19 horas e 30 minutos, um momento de celebração a Deus pelo Face Dorival, e também pelo canal do YouTube, IP SEAB, Igreja Presbiteriana, né, da SEAB. Nós vamos então orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos render graças ao Senhor pela privilegiada oportunidade, né, de ouvir as belezas da Tua lei. Ó Deus, nos alertando, advertindo a respeito da segunda vinda do Senhor, um advento inevitável. Então tem compaixão, ó Deus, da Tua igreja, tem misericórdia, porque ela está super ocupada com muitas coisas, inclusive secundárias, e deixando de focar e de anunciar a respeito, ó Deus, da segunda vinda. Então esteja, pois, aplicando melhor essa mensagem aos nossos corações, de tal maneira que possamos, ó Deus, não somente hoje, mas amanhã, no tempo certo e fora de tempo, possamos vigiar, estarmos atentos, e ao mesmo tempo, ó Deus, cumprindo o nosso papel aqui, servindo ao Senhor e à nossa geração, e orando, Maranata, amém, vem Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Matheus falou, te busco. Depois qual? Vem em mim, Senhor. Eu dei uma parada, deixa eu ver. Vem Stop, hein? Da Igreja Presbiteriana SEAB, pode estar procurando algum presbítero, mandando mensagem, ligando, para que ele possa estar mandando. Senhor, formoso é. Ah, não acredito. Pode cortar.